Mecanismo de cognição do conhecimento do cérebro. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Compreender o fenômeno do fundamento do conhecimento pelo aspecto da natureza humana é simplesmente equívoco. O modo de ser da natureza humana é tão somente ideologia e corresponde aos tempos históricos dentro dos seus contextos políticos e ideológicos. O que pode ser entendido a respeito da essência do homem são suas variáveis culturais. O homem não é, de certo modo, a sua essência, pelo motivo de não existir uma essência. O que existe são diversas formas de existências, modos particulares de entender o mundo. Esses modos não significam a realidade da razão e muito menos do próprio mundo, mas meios culturais específicos das produções históricas, paradigmas específicos dentro dos seus tempos históricos. Thomas Kuhn. Os homens pensam e são exatamente seus meios, fruto de produções culturais, antropológicas ou epistemológicas. Então, como analisar as produções culturais quando elas não são aspectos relevantes da razão? Não existe, de certo modo, uma lógica em específico. São diversas e equivocadas, pelo menos parcialmente, do ponto de vista da análise do saber, da construção cognitiva, sobretudo em conteúdos representativos. Schopenhauer. O que é o saber? A não ser etimologias convencionadas, em acordo com sincronismos ideológicos aos devidos tempos históricos, é o saber, portanto, a negação da sua própria natureza? Aquele que sabe equivoca-se do ponto de vista do fundamento epistemológico, pelo menos parcialmente. Descartes, com a aplicação do seu método, procurou rejeitar o costume ideológico como fonte do saber por meio da autoridade. O discurso a respeito do método, a autoridade não poderia ser mais a fonte adequada do saber devido à sua ligação direta com a instituição como fonte, o que se entende como crítica. A instituição é uma ilusão interpretativa da compreensão das coisas, portanto, fundamental libertar a razão. O caminho é necessário estudar as forças da mente, a natureza das estruturas mentais, como o cérebro coordena as estruturas alienantes do saber e o domínio das mesmas e as lógicas funcionais do cérebro. O conceito do empirismo de Locke, a defesa que o cérebro é uma tábua rasa. A criação nascer não tem absolutamente nada no cérebro. O que ela é, será cognitivamente o que for imposto à sua memória. Seus valores são suas imposições, o que significa que a razão, uma vez determinada, é estruturada de um determinado modo, raramente consegue modificar. No mundo real, o homem é produto dos mecanismos culturais, o que determinou, de certo modo, o neurocientista Antônio Damasio. O homem é o seu cérebro, uma nação, o povo, produto cultural do próprio país. Exemplificando, a memória é um produto cultural, do mesmo modo a crença é um determinado Deus, igual à lógica de sua funcionalidade. Os problemas psicológicos são exatamente provenientes de um cérebro como produto de relações das contradições formuladas estruturalmente. A ilógica das contradições determinam as perturbações dos comportamentos humanos, resultados dos meios sociais como modelos políticos culturais. A mente, segundo Descartes, deseja livrar dos equívocos, mas se escraviza na perspectiva de outros equívocos. Portanto, o homem cognitivo não se livra da razão alienada. Teoria formulada por Edgar são apenas níveis diferenciados dos enganos e cognições proporcionais. A natureza humana é o desenvolvimento do espírito, do eu, em uma junção epistemológica de superações contínuas em situações de novas produções contextuais. Edgar, o que é o homem crítico? Apenas uma formulação teórica do entendimento das diversidades em um determinado contexto.
A grande questão colocada ao homem é a produção do seu cérebro. O equívoco dele, a projeção do mesmo, o entendimento das naturezas essenciais dos seus paradigmas diversos. Edgar. Mas onde está o erro em Descartes, em uma sociedade essencialmente teocêntrica? Desejar entender a objetividade, a clareza sintética de uma análise numa perspectiva essencialmente à luz da razão, o que contemporaneamente é impossível para a neurociência crítica. Refiro-me à linha do estruturalismo relativo. Libertar do erro pela lógica do cérebro é um equívoco porque ele não tem nenhuma lógica formulativa, é apenas a produção da alienação parcialmente constante, motivo pelo qual o entendimento de qualquer objeto em sua análise relativa sujeito e objeto, a sua objeção, a produção final é a projeção da teoria formulada por Feuerbach, a realidade, a própria projeção do espírito, mas não somente no idealismo hegeliano, mas também no materialismo histórico, o que significa a análise empírica anterior de Locke, a necessidade da verificação dos objetos do nosso entendimento, o que é próprio da natureza do cérebro, na perspectiva do empirismo crítico, a manipulação, a não serem os dados comprovados pelo aspecto sensível do mundo indutivo, mesmo assim com maior proporcionalidade a respeito da objetividade científica. O que refletiu posteriormente Dirley na sua análise comparativa entre sujeito e objeto, ambos como comparações das igualdades como frutos do espírito cultural, o que significa em que o sujeito e o objeto têm as mesmas raízes produtivas, como interpretar lógicas dialéticas diferentes com o mesmo princípio e fundamento, o que diferencia do tempo, ou melhor, do campo da natureza empírica, o método indutivo moderno e o espírito das produções culturais. A saída proposta por Edgar, a construção de um segundo cérebro, mas as formulações primeiras das diversas razões. Isso após as formulações primeiras das diversas razões, sendo as mesmas essencialmente fragmentadas, secundárias em razão de uma possível objetividade de síntese. A grande pergunta, como entender algo pelo princípio do equívoco como verdade, quando esses fundamentos interpretativos são de natureza histórica, ou adentrar ao fundamento essencial da lógica de cada instante elaborado. É como projetar o fragmento equivalente à verdade quando é apenas uma ideologia do parcelamento epistemológico ou a relatividade da antropologia da cultura histórica. O caminho é eventualmente difícil após as formulações diversas dos entendimentos ideológicos dos princípios fragmentários, a construção de um segundo cérebro, ou seja, a lógica de uma segunda razão que negue a natureza do cérebro. Motivo epistemológico, criar uma nova natureza para a memória, objetivando o cartesianismo puro em um processo comparativo de síntese, já que o homem é o cérebro, o mesmo teria que ser a racionalização absoluta, o que não é de certo modo possível, mas que atinja a perspectiva das proporcionalidades das análises. Nietzsche, por outro lado, baixa a verdade com proximidade contínua, o que significa que quaisquer verdades, além de sempre ser interpretativa no mecanismo cultural do espírito, diferentemente do mundo indutivo, corresponde apenas ao tempo e seus mecanismos diversos das variáveis dos processos cognitivos de sínteses precárias. O saber é a limitação do tempo histórico, as diversidades de suas ideologias culturais. Por outro lado, a projeção da limitação nos aspectos sintéticos a priori do entendimento das diversas fragmentações. Então, o saber cognitivo é a limitação das projeções da síntese e dos tempos históricos de superação na parcialidade metodológica, uma análise hegeliana. O segundo cérebro proposto por mim é, por natureza, dialético e sua negação, em parte, da formulação das ilusões como verdades, ao que compete a interatividade dos fundamentos das naturezas indutivas, nas relatividades de seus paradigmas históricos, dado também ao fundamento cultural,
ou relacionamento sintético à compreensão do objeto. Agir sempre pela segunda razão, na negação objetiva das razões primeiras. Qualquer entendimento em uma lógica epistemológica primeira é objetivamente ilusório. Portanto, do ponto de vista dos aspectos culturais, o homem, no processo de cognição, não deve ser absolutamente objetivo. A segunda razão deve buscar os aspectos positivos de todas as razões primeiras, numa segunda etimologia, como cognição da aproximação apenas. Esse é o método proposto por Edjar, um método de formulação permanente e, por natureza, suspeito à sua própria epistemologia, mas construtiva dentro de uma perspectiva meramente sintética e aproximativa. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.